Bom dia, amigos. Bom dia, companheiros de leitura, de reflexões nessa nossa playlist Vinha de Luz, em que agradecemos sempre a Deus por essa oportunidade de estarmos na disciplina das leituras, dos estudos e reflexões que tanto nos ajudam a orientar melhor os nossos passos, a escolha dos nossos caminhos, com maior discernimento, mais entendimento, agradecendo sempre a Deus pela doutrina espírita em nossas vidas, que nos acorda para os ideais superiores. Como é bom, ainda mais nesse mês de dezembro, que sentimos-nos todos envolvidos por essa vibração de alegria em todos os pontos do globo que se comunicam pela mensagem do Cristo. Hoje, a nossa leitura será a mensagem de número 149 do livro, que tem como título Escamas. E Emmanuel nos traz uma passagem de Atos dos Apóstolos, no versículo 18, capítulo 9, em que disse: "E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista." A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências, todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde for aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivo de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo.
é uma lição. Emmanuel sabe extrair a essência de cada versículo, examinando a profundidade, né, daquele ensinamento. Nós às vezes só olhamos uma história lá de Paulo chegando diante a cidade de Damasco, sendo visitado, né, por aquela luz, pelaquela voz que lhe pergunta, né? Era Saulo, 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 por que me persegues? Então nós vamos ver aquela luz entrando, é a hora que ele cai em si mesmo, né? Ele cai em si. Ele, no relato de Atos, não diz que ele cai de animal nenhum. Ele cai em si mesmo. É aquela hora que a criatura cai a ficha. Aquilo vai entrando no processo de maturação sem perceber. E tem uma hora que tem o que a gente chama de insight, percepção, iluminação. Ele cai-se, ele se percebe, ele se vê. É a hora que todos nós temos um momento que caímos para poder nos levantar. Não caímos com o objetivo de ficarmos deitados. Não, caiu. E ele fala aqui, que temos sido nas sombras do passado, senão criaturas recobertas de escamas. Já imaginaram as nossas escamas? Como devem ter sido, pesadas sob todos os pontos de vista? Então não é só os olhos que estavam ali com aquelas escamas, com aquelas feridas, né? Todo o corpo. Então, mãos, pés, né? A favor da mão, o pé para caminhar, os ouvidos para ouvir, a boca para falar, a língua, né? São os nossos poderes de comunicação, de extravasar o que vai fundo da nossa alma. É a forma que nós vemos o mundo, escutamos o mundo, falamos para o mundo, agimos no mundo. Então, tudo aquilo que entra de luz, de iluminação, precisa sair. E vai sair por esses nossos campos de atuação. É a forma que nós caminhamos na vida, a forma que nós, né, usamos as nossas mãos, nosso olhar. Então há quanto tempo vivia embaixo dessas escamas, né, cobertos? Poderíamos falar que pela preguiça, pelo egoísmo, pelo orgulho, envolto de escamas da vaidade, da idolatria, da insensatez. Mas olha o socorro que foi concedido a Paulo. Então, primeiramente, ele se rende ao Cristo. Não adianta dar luz àquele que não quer ver. Se Jesus ofereceu a luz ao Saulo, ao guerreiro, porque ele percebeu que naquele momento ele tinha uma maturidade, ele já tinha uma maturidade espiritual. Então foi dada a luz para ele. Mas ele se rende incondicionalmente ao Cristo. Olha a palavra, incondicionalmente. Ele não botou, olha, eu vou me render ao Senhor, mas contanto que eu não perca meus privilégios, que eu não perca meus amigos, que eu não perca minha família, que eu não perca o meu status social. Foi incondicionalmente. Ele sabia que aquilo ia ser uma virada de 180 graus. Ia ser realmente um outro lado que ele ia passar a viver. Porque ele já entra na cidade, obedecendo lá a recomendação divina, cidade essa que ele era, né, aplaudido como triunfador, e agora ele entrava renunciando os aplausos. Ele entrava não mais com aquela cabeça do perseguidor, do soldado vitorioso, não. Ele abaixa a cabeça, foi para uma hospedaria muito simples, foi abandonado por todos ali, e sem enxergar
ele confiou em Jesus. Jesus poderia, no momento que se aproximou de Paulo, poderia ter limpo os olhos dele, mas não fez isso. Não fez isso. O que Jesus faz naquele momento? Ele vai buscar Ananias, né, que conhecia de falar do tal do Paulo, que todo mundo fugia desse camarada, que era o Saulo, que era um perseguidor, levava todo mundo preso. Todo mundo, só de ouvir falar nesse perseguidor, quem era da Boa Nova, já entrava ali em atenção. E naquele momento ali, ele vai buscar Ananias. E Ananias, já um senhor idoso, um médium de excelentes faculdades de audição, né, de psicofonia e de cura. E ele falou assim, ô senhor, né? Ela ficou meio relutante, mas o que demonstra ali em Ananias? Obedecer à ordem do Cristo. Ele foi. Ele foi para tratar lá, né, o vaso que tinha sido escolhido para falar aos gentios. Então, nesse momento que Paulo confia em Jesus, ele precisa ser confirmado tudo aquilo que aconteceu, e a confirmação vem através de Ananias, que representa ali um instrumento do Cristo. Se Ananias não quisesse, Jesus teria encontrado outro, porque ninguém, né, é indispensável não. A oportunidade apareceu para Ananias. Se ele fosse discutir com Jesus, não, o senhor não sabe quem é o tal do Saulo, certamente ele ia perder uma grande oportunidade, mas ele foi obediente, conhecendo todo a história daquele homem, e Ananias foi lá para lhe curar os olhos. Então Jesus utiliza ali o processo da cooperação, um cooperando junto com o outro, com o esforço próprio da criatura, que era o esforço do próprio Paulo, do próprio Saulo. Você vê que Jesus não dispensa essa ideia da cooperação de um com os outros. Por isso que a gente lembra, Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Nós seremos convocados como os instrumentos do bem. Então, ele restitui o dom de ver. E Paulo começa a perceber que aquelas escamas caem dos seus olhos quando Ananias vai passando a sua mão e ali vai retirando. E desde então ele se oferece a trabalhar para o Cristo, entra no caminho do sacrifício. Para quê? O que aconteceu depois? A fim de extrair por si mesmo as outras escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Então Ananias tirou essas escamas da visão para que ele pudesse ver. Precisou dessa cooperação. Depois que ele viu, ele mesmo retirou as outras escamas. Que seriam essas escamas que estavam cobertas o corpo dele? Isso aí, na realidade, é uma comparação que se faz para a lembrança da cobertura ainda venenosa, da preguiça, da ociosidade, da lei do menor esforço, do egoísmo, do orgulho. Então, Paulo, depois que enxerga, começa a se observar. Por isso a importância, quando a gente enxerga, passa a enxergar, somos nós, coautores com Deus do nosso próprio ser. Nós não somos criaturas que estamos no grau da perfeição terminada. Nós estamos em acabamento. Nós somos um rascunho, que estamos sempre nos colocando, passando a limpo. Então, nesse momento, nós somos coautores. Eu não estou vendo aquilo ali, então cabe a mim tirar esse ferrolho de dentro para fora para que a luz entre. Sou eu que abro a porta do meu ser para essa luz entrar, me observar e retirar o que me compete. Não é o outro que vai fazer tudo. Então, a gente vai reparar aqui
quanto que de luta Paulo sofreu para se purificar. Os pés, as mãos, a mente e o coração. As pessoas acham, ele caiu em si, recebeu a luz, Ananias fez ele ver, pronto. Aí ele sai de Saulo e se transformou em Paulo, o apóstolo dos gentios. Nada disso, precisamos estudar lá a história de Paulo. O quanto que ele teve que trabalhar, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele foi preso, açoitado, apedrejado, abandonado, doença, o quanto que ele sofreu, tirando aquelas escamas e podendo confirmar a sua fé em Jesus. Então não foi um salto que ele deu, foi um trabalho com ele mesmo, muito, muito amplo. Então não foi de uma hora para outra, né? Então não houve uma questão de privilégio, houve ali a marca do esforço próprio de Saulo para se transformar em Paulo. É quando a gente fala, vou me transformar, sou uma obra inacabada, não adianta destruir o que está incompleto, eu tenho que me aperfeiçoar a cada dia. Então, é uma pergunta digna, né? Quanto de luta e sofrimento passou Paulo para se purificar? Nós devemos meditar nisso durante muito tempo em relação a nós. Quanto de luta estamos sofrendo para nos purificar? Não podemos esquecer da luta diária, podemos encontrar os Ananias da nossa vida, não é? Da fraternidade. Vão se aproximar em nome do Cristo para nos ajudar nas nossas necessidades mais prementes. Mas não ouvides, ou seja, não esqueça que o Senhor apenas permita que te devolva os olhos a fim de que, vendo claramente, retifique a sua vida por ti mesmo. O que é esse retificar? Modificar. Quando eu olho o mapa da minha vida e vejo o caminho que eu estava traçando para tal objetivo, eu mudo, eu retifico essa caminhada. Eu altero, eu já vi que aquilo ali não é mais daquela maneira, eu já consegui ver. Aquilo não vai me levar lugar nenhum. Aquilo vai me levar para a zona de sofrimento e desespero. Então eu retifico. Andei por ali? Andei durante muito tempo. Sofri, fiz outros sofrer? Verdade. Posso mudar isso que aconteceu? Não posso mais mudar. Serviu para alguma coisa? Sempre serve. Serviu de experiência para que eu precisasse. Eu precisava passar por aquela experiência, eu escolhi. Podia ter sido menos? Podia, mas eu tive necessidade de levar até o final, de ir até o fundo daquele poço. Hoje, foi cada um, é preciso um tempo de cada um. Mas agora que eu vejo, vou continuar? Não. Agora eu posso fazer o futuro diferente, mudando o meu presente. Então, o passado eu não consigo modificar, mas o presente eu consigo. Então eu já começo a retificar, a reformar a minha vida íntima. Então a luz nos é dada para caminhar, mas com os nossos próprios pés. Nós não vamos caminhar na vida pelas sandálias do outro. Então é aquela questão, ajuda-te que o céu te ajudará. Qual é a parte que me compete? E o céu vai me mandar os Ananias da vida. A gente pode perguntar, né? Quantos Ananias certamente Jesus já nos enviou até hoje? Os Ananias através dos livros, né? Das passagens, os Ananias dos estudos, os Ananias dentro das nossas casas, pessoas mais simples que tanto nos ensinaram. Ananias que retiraram aquelas escamas mais pesadas, onde pudemos ver de uma forma maior, mais clara, iluminada, e dessa maneira caminhar em direção a Jesus, retirando tantas outras escamas que nos obscureçam a nossa luz, porque a nossa luz precisa brilhar. Que dessa maneira assim Jesus nos envolva,
com agradecimento constante a esse Mestre que nos faz ver através de tantos cooperadores, que ilumine os Ananias das nossas vidas, os Ananias que já apareceram e outros tantos que ainda virão. Que possamos também, por nossa vez, sermos um pouquinho Ananias na vida do outro, com respeito à vontade do Cristo, sem temer a ninguém. Porque todos, no fundo, querem aprender a amar. Todos querem aprender a caminhar com Jesus. Que dessa maneira possamos pedir a esse Mestre muita paz, muito amor, um envolvimento de harmonia nas nossas casas, nos corações queridos, aqueles corações que ainda existem dificuldades nos relacionamentos e tantos outros corações que nem conhecemos pelo nome, mas que também estão sedentos desses Ananias em suas vidas. Graças a Deus, muita paz.